colocar aqui os nossos slides de hoje. Bom, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, pessoal, são algumas informações. Isso que vocês estão vendo aí, né? Vocês já devem ter visto alguma outra vez. É a bandeira da Índia, tá? Um país onde nós vamos estudar o seguinte na aula de hoje. O foco da aula de hoje é falar sobre a sociedade indiana e a economia. É entendendo a sociedade, entendendo a economia indiana, que nós vamos entender melhor a sua geopolítica, tá? Por quê? Primeiro, né, é um país superpopuloso. Deem uma olhada, pessoal, nesse site que eu entrei aqui, se chama Count Matters. Esse site também é conhecido como o site de base do Pop Clock. Ele atualiza a população dos países a todo momento. Então, entrando lá, né, ontem, eu encontrei que a Índia está com uma população estimada em 1 bilhão 392 milhões de habitantes. Até fui conferir se ela já não teria, segundo esse site, passado a China. Mas a China aparecia ontem com 1 bilhão 410 milhões. Mas fica evidente que a Índia deve passar a China em pouco tempo. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar quando vamos estudar a Índia e China é que 1/3 dos seres humanos ou são indianos ou são chineses. Isso já muda tudo, qualquer relação, qualquer análise política, social, econômica. Por quê? Porque é muita mão de obra, ao mesmo tempo é muita gente para você prover, né, de serviços públicos. Na Índia tem uma curiosidade que eu já gostaria que vocês anotassem aí, é que a Índia é o único país fortemente industrializado que tem mais de 60%, praticamente 61%, 62% dos seus habitantes na zona rural. A China, recentemente, aí, a partir de 2008, ela passou a ter mais população na cidade. Então, sobrou a Índia como o único país superpopuloso e bastante industrializado com maioria de população rural. Dito isso, você já vai pensar que essa população rural, né, ela constitui-se em grandes bolsões de pobreza. Então, grande população rural que sofre com a escassez de alimentos, que sofre com a falta de emprego. Menos de 20% da população indiana tem acesso ao trabalho formal, tá? Mas para começar isso, um país superpopuloso, um país que tem uma grande diversidade étnica, deixa eu colocar esse slide aí para vocês, e religiosa. Claro que a maioria, os indianos são conhecidos pelo hinduísmo, né? São praticamente 900 milhões aí de hindus, como religião, né, como comportamento étnico. O hinduísmo é muito forte na sociedade. Eles têm cerca de 12% de muçulmanos. Professor, só 12%? Pessoal, 12% de 1 bilhão e 400 milhões vai dar o quê? Uns 150 milhões de pessoas, né? 148 milhões de pessoas. Então é muita gente, né? Você pega lá 70 milhões de cristãos, enfim, cerca aí de 20, 25 milhões de Sikhs, que é uma outra etnia bastante interessante. Nós vamos falar sobre eles e os seus conflitos, né? Sikhs, muçulmanos, hindus têm conflitos importantes no território indiano. Então essa diversidade, ela traz aí características no dia a dia dos indianos que são importantes, tá? Lembrando que as castas, elas são proibidas na Índia desde 1950. A Índia ficou independente em 1947, só depois da Segunda Guerra, né, em relação aos ingleses. Até porque foi a colônia mais cobiçada da história, né? Mas é importante pensar assim, você proíbe uma prática religiosa. Vocês já estudaram na sociologia, né? Vão estudar de novo, não sei em que momento desse ano vocês já viram, que aqui é uma sociedade sem mudança, né? Sem flexibilidade entre as castas. É uma sociedade onde os brahmanes não casam com os sudras, né? Ela não tem o que os sociólogos chamam de mobilidade social. Ela é proibida porque, durante muito tempo, os sudras, e principalmente os párias ou dalits, eles eram extremamente explorados e humilhados. Isso era uma questão política, econômica, e aí vieram algumas leis, a primeira em 1950, depois outra em 95, dizendo que é proibido discriminar um cidadão indiano por causa da sua casta. Mas é muito complicado, né? Porque na prática isso continua acontecendo.
Os párias continuam sendo os marginalizados, aí você tem os Sudras, que são os mais pobres, que não têm terra, a maioria da população. Você tem os Vaishyas, que são comerciantes, são donos de terra, são artesãos. Tem os Kshatriyas, que são os antigos guerreiros, hoje membros do exército, pessoas com bastante poder nessa sociedade. E principalmente os Brahmanes, né, a cabeça, a mente, aqueles que pensam a sociedade, os líderes religiosos, líderes políticos. Eu costumo lembrar, né, na minha cabeça, é BXVSP. Eu vou lá, faço o bonequinho no quadro, só não gostei dessa seta aqui, eu peguei o desenho pronto para facilitar, mas os Vaishyas representam mais a espinha dorsal, né, aqueles que têm a terra, têm os meios de produção. Embora colocou um pouco acima ali. A hierarquia seria essa, né, Brahmanes, Kshatriyas ou Sharyas, Vaishyas, Sudras e Párias. Então, isso interfere como? Além de interferir na dinâmica social, no dia a dia, pessoal, interfere na questão de que os Sudras e Párias, presta bem atenção nisso, os Sudras e Párias constituem um importante ponto de dumping social. Assim como a Indonésia, a China fazem isso para atrair empresas, a Índia também. Ela, de certa forma, sabe que isso aí existe, tenta proibir, mas também se aproveita disso. Se aproveita do quê, professor? De uma população pobre gigantesca, que não tem essa é diferente ainda, né? Não tem uma perspectiva de ascensão social, então trabalham por quase nada, né? Não, ele sabe que para deixar de ser Sudra, na cabeça dele ele tem que morrer, tem que se purificar nessa vida, tem que reencarnar, é todo um processo, então ele não vai ficar brigando, se organizando em sindicatos, enfim, é uma sociedade diferente, onde fica muito interessante para as grandes empresas explorarem a sua mão de obra. Sem contar que, por causa da colonização, o indiano fala inglês. Isso já facilita, né, para os manuais. Tem até uma curiosidade: de cada 10 ligações de telemarketing do mundo, estima-se que de 7 a 8 saiam da Índia, para os países de língua inglesa, oferecendo cartões, cobrando, enfim. Isso já é um uso barato, um uso comum de uma mão de obra muito, muito barata, se você pensar que ela fala inglês, que eles têm uma educação pública e distrital também um pouco melhor que a maior parte dos países pobres, mas, por outro lado, ela não custa nada, ela é muito barata quando comparada a outros povos. Isso é dumping social, tá bom? Lembrem disso. Bom, deixa eu trazer aqui primeiro, para falar um pouquinho dessa parte mais econômica. Então, a população é gigantesca, com uma grande diversidade étnica, sendo dominada aí pelas castas. Bom, na economia, pessoal, na economia nós temos aí um país com o 5º PIB nominal, PIB bruto ele está oscilando aí entre 9º e 10º, mas que com certeza vai ser uma das 4 maiores economias do mundo nos próximos anos. 3, 4, deve ficar atrás apenas de China e Estados Unidos, nos próximos 20, 30 anos. Os setores que mais têm influência na Índia, claro que é o comércio, né, já que eles têm uma população gigantesca que não tem trabalho para todos, então eles vivem do comércio, principalmente informal. Na agricultura, o arroz tradicional da região, o trigo, o algodão por causa a juta e o algodão por causa da colonização inglesa, o chá, e é um dos 3 maiores produtores de cana-de-açúcar. Como eu disse para vocês, que a maior parte da população vive no campo, é importante pensar do que eles vivem. E esses 6 itens aí, basicamente, produzem ou geram a riqueza necessária para que esse campo se sustente, embora com muita miséria, com muita gente faminta aí nessa região. Olha que interessante. A economia da Índia é uma das que mais crescem no mundo. Quem disse isso? O Fundo Monetário Internacional, no ano passado. Esse gráfico é uma projeção entre 91 e 2021, feita em 2019, no ano passado, portanto, que mostra a Índia já em 2018 passando a China no crescimento. A Índia é projetada para os próximos 10 anos para ser o país com maior crescimento econômico do mundo. Quer ver? Deixa eu mostrar outra imagem para vocês. Essa daqui, ó. Olha só, Índia, depois Filipinas, Indonésia, China, Malásia, todos eles, ó, sudeste da Ásia. Alguns são chamados aí de novos tigres, como as Filipinas, né, a Indonésia, e você tem a Índia no topo dessa questão. Eu até coloquei aqui, né, o crescimento econômico como uma previsão. Aqui vocês estão vendo um carro, né, como eles têm uma mão de obra muito barata,
e a população recebe muito pouco, a rúpia indiana vale muito pouco, eles acabam tendo coisas interessantes no seu mercado, como, por exemplo, esse carrinho chamado de Tata Nano. O Tata Nano é o carro considerado o carro mais barato do mundo. Ele já chegou a custar R$ 6.000 há um tempo atrás. Eu estava atualizando agora, fui dar uma pesquisada hoje pela manhã para ver o preço dele, dei uma olhada ontem e achei algumas divergências, mas a maioria dos sites falam, inclusive no site da própria Tata Nano, né, da Tata, fala que é R$ 10.000, em torno de US$ 2.000 hoje. Um pouquinho menos de US$ 2.000 você consegue comprar um carro zero. Isso fruto de uma mão de obra barata, né? Isso faz com que também o país atraia muito IED, investimento externo direto, para produzir coisas baratas e também vender lá fora. Então, se você consegue produzir um veículo, embora ele é bem simples, ele é bem compacto, vocês podem ver aí, os detalhes são mais compactos ainda, não vou entrar nesses aspectos, mas se você consegue produzir um carro que sai por US$ 2.000, e se você exporta esse carro para outros mercados e consegue conquistar alguns mercados, você pode ter uma lucratividade muito alta. Isso é fruto do contexto social que eu estou mostrando para vocês. Isso não vai acontecer num país com uma população menor, com uma população que tem mais direitos sociais, trabalhistas e assim por diante, né? E que não tem essa cultura hindu tão enraizada, tão, né, forte na sua população, tá certo? Muito bem. Seguindo ainda, né, falando bastante dessa parte econômica, olha só essa imagem aqui, que interessante, ó. Vocês têm a risicultura de terraceamento. Isso já caiu várias vezes nos vestibulares. A Índia tem um clima de monções, né? Então, verão chuvoso com inverno seco, aquele clima que nós vamos estudar na parte climática, mas muito característico do sudeste da Ásia. E olha que bonitinho, gente, isso daí, bem feito, são terraços, e não é porque essa imagem exclusivamente não, mas eles aproveitam muito as montanhas, você vê o conciliamento com algumas árvores para sustentar relevo, para sustentar solo. O fato é que é uma técnica muito antiga, tem aqui na América com os Incas, né, desde os Incas, tem no sudeste da Ásia há mais de 1000 anos, e a Índia faz muito isso, é muito comum os agricultores usarem, né, os relevos mais inclinados para produzir arroz. Então é chamado de risicultura de terraceamento. Outros pontos que eu já destaquei, né? Os quatro principais pontos de produtos de exportação da economia indiana estão aí em cima. Os quatro principais, pessoal, na balança. Tecidos, indústria têxtil, medicamentos. Eles produzem mais de 80%, 85% dos medicamentos genéricos do mundo. Essas fábricas migraram para lá também para aproveitar essa mão de obra barata. Eles têm grandes exportações de diamantes e joias brutas, que são lapidadas muitas vezes na Europa, em outros lugares, e, claro, a exportação de arroz. Aqui nesse gráfico ao lado, a gente confirma o que eu estava dizendo para vocês. Ó. Vocês têm, segundo o FMI, 63% do PIB vem do comércio, 19% da indústria e 18% da agricultura. Mas aí entra uma questão interessante. Se a maioria da população vive no campo, como é que eu tenho só 18% do PIB da agricultura? Aí a explicação é simples, mas é importante. Eles vivem de agricultura de subsistência, né? Eles vivem de uma agricultura que é pautada aí no sustento próprio. Claro que muitos passam fome, o arroz não é suficiente, a fome crônica, né, a falta de outros alimentos, a falta de outras coisas que não conseguem vender para ter dinheiro, né, esses produtos agrícolas fazem com que eles sofram, é imensa. A pobreza, a miséria na Índia é gigantesca, principalmente nas zonas rurais mais afastadas, né, dos grandes centros. Mas, enfim, nos grandes centros a miséria, né, a favelização também fazem parte da rotina. Mas é importante perceber que muita gente vive da agricultura, mas produz pouca renda. É isso que esse gráfico nos traz. Muita gente vivendo no campo, mas produzindo uma renda pequena. Ainda falando aí sobre a questão da economia, nós temos que destacar um outro ponto. Se a agricultura domina, se a maioria deles vive no campo, né? Nós temos uma região aqui embaixo, ó, que pega Hyderabad, está vendo aqui, ó, Bangalore e Madras, principalmente o eixo chamado de Madras-Bangalore, a chamada Índia Meridional, que é formada aí por tecnopolos, né? Tecnopolos de informática, produção de software, produção de hardware, produção de tecnologias de informática, computação,
processamento de dados. Isso faz desse lugar o quarto mais importante tecnopolo do mundo, só perdendo para os tecnopolos dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, em fluxo de inovação. E agora disputando aí diretamente com a China também, né? Mas, enfim, essa é uma questão importante vocês anotarem aí sobre os tecnopolos, tá? Podem colocando as perguntas aí, no final eu vou lá para responder para vocês. Deixando um pouquinho, então, essa questão econômica, social, embora nós vamos continuar no social aqui, né? Falar dos conflitos. Vocês têm aqui em cima o conflito da Caxemira, que é uma região... A história da Índia é importante lembrar agora para você entender ou relembrar a Caxemira. A Índia era um país colonizado pela Inglaterra até pouco tempo, né? Até 1947. É pouco tempo comparado a outros países que ficaram independentes no século XVIII e XIX. Toda essa área amarela era a Índia colonizada pelos britânicos. Começou um movimento de independência chamado de desobediência civil pacífico, liderado por Mahatma Gandhi. Isso gerou a independência de toda essa área, a área amarela, que passou a se chamar Índia, uma Índia livre. Só que os muçulmanos, né, que são hoje mais de 150 milhões, ali 140 milhões, na época cerca de 50 milhões de pessoas, não aceitaram e não queriam ser comandados pelos hindus, na figura principalmente do Mahatma Gandhi. Tanto que o Gandhi foi assassinado por um islâmico radical, certo? Muito bem. Daí o que acontece? Começa uma briga que leva à morte do Gandhi e à separação. E eu tenho a formação de 3 países onde era um só. A Índia, o Paquistão Ocidental, hoje chamado apenas de Paquistão, e o Paquistão Oriental aqui, que hoje é chamado de Bangladesh. Muito bem. Separou, resolveu o problema? Não, porque ficou essa região chamada de Caxemira. A Caxemira pertence à Índia, tem um pedacinho da China, tem um pedacinho do Paquistão que também faz parte da antiga Caxemira, mas essa Caxemira em disputa pertence à Índia, e o Paquistão diz que não pode ser da Índia porque ali tem mais islâmicos. Então esse pedaço está errado, pessoal. Está errado porque tem que ser Paquistão. E a Índia disse que não ia ceder. E quem estivesse ali não estivesse feliz, que migrasse para o país ao lado e fosse morar no Paquistão recém-criado. Por quê? A Caxemira é uma região de importante indústria têxtil, né? É uma região de recursos hídricos muito importantes. Ali estão as nascentes de alguns rios fundamentais, como o rio Indo e o rio Ganges, que dá o nome aqui a essa região central aqui de planície indo-gangética, né, onde está a capital ali, Nova Delhi. Enfim, a Índia não abre mão dessa região. E aí o Paquistão resolveu atacar a Índia, e 3 guerras aconteceram por causa da Caxemira. Só que daí os 2 países desenvolveram bomba atômica, e esse conflito passou a ser um símbolo de tensão e também da chamada paz nuclear. Lembre-se que depois que os 2 países desenvolveram a bomba atômica, nenhuma vez mais eles entraram em guerra direta pela Caxemira. Então é uma região que eles continuam disputando, pertence à Índia, tem mais islâmicos, o Paquistão reivindica ela o tempo todo, mas a presença das bombas atômicas no Paquistão e na Índia fizeram com que essas disputas entrassem mais no campo da diplomacia. Uma vez ou outra aparece um acidente, um avião que é derrubado aqui, uma coisa ali, que aumenta a tensão. Então esse conflito está sempre na mídia e é um dos mais cobrados aí nos vestibulares da década de 90 e nos últimos 15, 20 anos aí, tá? Aqui embaixo tem outra região, essa região vermelha, que eu vou voltar aqui para vocês no outro mapa, para explicar melhor para vocês. Essa região aqui, ó, estou passando o mouse aqui, chamada de Punjab. Em português, sem o i, é mais comum. O Punjab tem essa população aqui, ó, que é chamada de Sikhs. E esses Sikhs, eles tentam formar um país que se chamaria Calistão. Tá? Para você que está anotando, tenha calma, fique tranquilo, tranquila, porque lembre-se que vai estar tudo no resumo, como já está o resumo de aula da China, já estão os outros resumos de aula aí na plataforma do Educo. Vou colocar lá o nome, né, esses nomes diferentes. Aí. Por exemplo, o Calistão. O Calistão é o território que os Sikhs querem formar ali onde eu estava mostrando para vocês, né, aqui em cima, onde está aqui o Punjab.
Então, eles querem formar o seu próprio território, liderado por islâmicos, com autonomia islâmica, que pudesse aí trazer a eles autonomia política. Eles ficaram mais famosos, pessoal, quando, no começo da década de 80, eles assassinaram uma ministra, a primeira ministra da Índia, chamada de Indira Gandhi, e que não é, né, parente do Mahatma Gandhi. Esse nome é um nome de casta, na verdade. É um nome referente aí aos brahmanes, tá? Mas ela foi assassinada e eles entraram em guerra com o governo, e até hoje parte dos Sikhs, né, os que se dedicaram ao terrorismo, tem sua história de perseguição e tem prisões decretadas. Então, dois conflitos importantes. A Caxemira é um conflito territorial e religioso, e os Sikhs também é um conflito territorial e religioso, mas com caráter político mais forte do que o religioso. Então, político-territorial aqui no Punjab e territorial religioso na Caxemira, tá certo? Bom, para encerrar essa parte teórica aqui, eu queria lembrar vocês dos tigres asiáticos. Nós falamos um pouco sobre eles na aula passada, né? Onde eu falei de Hong Kong e de Taiwan, que Hong Kong pertence politicamente à China, embora a China promete autonomia política para eles, e Taiwan, que não quer pertencer de forma nenhuma. Além desses dois, nós temos a Coreia do Sul e Singapura. Qual é o interesse desses países aí? O que é importante demais para você que vai fazer um vestibular? Primeiro, o modelo que eles se industrializaram. Eles são chamados de tigres porque eles se industrializaram muito rápido. Podemos chamar a China de dragão asiático e esses 4 países de tigres, né? Então, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul se industrializaram num modelo conhecido como plataformas de exportação. Como assim? Esses países, eles passaram a construir um parque industrial, eles investiram muito o seu dinheiro em infraestrutura e educação. Então, como eles não tinham um mercado interno muito forte, eles passaram a trazer empresas, dar incentivos, pegaram muito dinheiro do Japão, dos Estados Unidos, investimento externo, e alocaram esse dinheiro na construção de portos. Hong Kong e Singapura são os portos mais movimentados do mundo, né? Construção de portos, construção de infraestrutura, de logística para carregar, descarregar navio, por exemplo. A maioria são ilhas ou penínsulas ali, né, como é o caso da Coreia. Então, eles investiram muito nisso, investiram em qualificação. O resultado é que eles acabaram tendo uma mão de obra qualificada e barata. E passaram a atrair empresas cada vez mais modernas, até que eles passaram a desenvolver as suas próprias empresas. Nós já vimos a Coreia do Sul, né, com a Kia, a Samsung, a Hyundai, a LG, enfim, países que estão à frente em alguns setores da produção. Indústria de eletroeletrônicos, no começo uma indústria mais barata, mais de produtos de menor qualidade, depois isso foi aprimorando, melhorando, e hoje nós temos que lembrar que os tigres asiáticos são países fortemente industrializados, com IDH muito bom, e que estão tendo uma condição de vida melhor, embora tenham sempre que enfrentar ali alguns inimigos, né? A Coreia do Sul, com a questão da Coreia do Norte, a Taiwan, né, e Hong Kong lutando para manter sua autonomia em relação à China, a Taiwan mais autônoma, a Hong Kong já menos, né? E Singapura, que é um país ali que cresce cada vez mais, principalmente no setor financeiro. Lembrando que tudo isso que nós falamos é antes do coronavírus, né? A gente não sabe até que ponto as previsões da Índia, da Coreia do Sul vão se confirmar. Mas, pensando o que possa atingir por igual, ou né, um mais, outro menos, esses países têm uma perspectiva muito interessante. Inclusive, eu dizia para vocês, lá no mapa do Covid, né, no mundo, que a Coreia do Sul é um dos países que mais testaram as pessoas para poder combater o vírus. Então, esses países estão realmente à frente, né? E em termos de vestibular, lembrar que o vestibular gosta de comparar o modelo de industrialização dos tigres com o modelo de industrialização dos países latinos. Então, Brasil, México e Argentina, industrialização na década de 1930, chamada de substituição de importações, voltada para o mercado interno, a nossa industrialização. Já os tigres, voltada para o mercado externo, década de 1960 e 70, conhecido como plataformas de exportação. Mas eu ainda queria colocar mais uma informação aqui, dá uma olhada aqui, ó.
alto investimento externo do Japão e dos Estados Unidos. Lembra que quando a China se separou, né, a Rafinha passou aqui atrás, quando a China se separou, nós passamos a ter duas Chinas. A grande China socialista agora de mercado e Taiwan, que era Formosa. E os Estados Unidos, então, passaram a proteger esses países. Hong Kong era da Inglaterra até 99. A Coreia do Sul, depois que teve a separação das Coreias, também foi apoiada por Estados Unidos e Japão. Singapura, né, há muito tempo se dedica aí ao comércio, ao sistema financeiro. Então, são 4 países que tiveram apoio no contexto da Guerra Fria, financeiro pesado do Japão e dos Estados Unidos. E o grande lance aí é que eles souberam usar muito bem esse apoio, né? Investiram principalmente em infraestrutura em educação. Você pega hoje os indicadores sociais de Hong Kong, né, da educação da Coreia do Sul, a produção científica, enfim, isso muda tudo. E tem mais uma coisa ainda que eu deixei aqui, ó. Esses países são muito norteados pela ética confucionista. Eu coloquei aqui, ela estabelece um modelo socioeconômico que enfatiza o equilíbrio social, a consciência de grupo, a hierarquia, a disciplina e o nacionalismo. As grandes empresas são vistas como famílias, viabilizando muitas vezes a ordem e a maior produtividade. E aí eu pergunto para vocês, para a gente concluir. Isso aí lembra qual conceito que nasceu lá no Japão, quando as empresas familiares são vistas como, né, como extensão da família, melhor, as grandes empresas são vistas como extensão da família, as grandes famílias viraram grandes empresas, enfim, Zaibatsu, né? Então, os tigres asiáticos do Japão têm modelos que são baseados em moedas baratas, modelos que fizeram com que esses países se industrializassem muito rápido, com um crescimento do PIB muito alto, mercado interno muito pequeno, então isso criou um saldo de balança comercial. Então eles consomem pouco, exportam muito, isso gera uma grana, essa grana, esse dinheiro é investido na infraestrutura e na educação. Isso provou ser um dos melhores modelos dos últimos tempos, pessoal. Pessoal, um grande beijo no coração, tá?